transitou em julgado a ação civil pública que condena a Eletrobras Acre a devolver 14 milhões de reais pela má qualidade do serviço prestado no Acre. Essa é a principal notícia desde 2003, né? Quando a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Acre. Finalmente, as coisas estão mudando em relação à má prestação de serviço da Eletroacre. 14 milhões de reais é a punição para a empresa. Vamos ver os detalhes na reportagem de Arsen Neto. No site da Eletroacre, a empresa que distribui continua responsabilizando a empresa que gera energia pelos apagões sucessivos no Acre. Eletroacre não se entende com Eletronorte. O resultado tem sido uma superlotação nas salas de audiência dos juizados cíveis. Por aqui é comum se ver talões de energia como prova de supostas cobranças indevidas e pedidos de reparação por danos causados a eletrodomésticos. Aliás, já faz muitos anos a Companhia de Eletricidade aqui no Acre é campeã de reclamações generalizadas. Em média, 10 reclamações chegam todo dia, ora no PROCON, ora no juizado. O relógio medidor ele tem que ficar no limite do imóvel. Então o leiturista ele tem que ter acesso ao relógio medidor sem entrar na sua residência, sem entrar na sua propriedade. Por exemplo, ele tem que ter acesso da calçada. Então, nesses casos em que o relógio medidor encontra-se no local adequado, a empresa é obrigada a realizar a leitura mensal. E é isso que não vem ocorrendo como devia. Uma ação movida pelo Estado do Acre contra a Eletrobras adormece há 2 anos sem novidades. Mas a representação coletiva abastecida de milhares de reclamações teve, finalmente, o desfecho esperado. Foi movida pelo Ministério Público Estadual. Foram quase 10 anos de espera. A Justiça aqui mesmo do Acre confirma que a multa de 14 milhões de reais, pedida em 2003, já foi para a execução. O dinheiro vai para o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor e só poderá ser usado em projetos que beneficiem os consumidores acreanos. Quando percebeu que ia ser obrigada a pagar a multa de 14 milhões de reais, a Eletrobras mandou um grupo de advogados de Brasília para tentar um acordo com o Ministério Público aqui do Acre. Eles queriam colocar no papel mais uma daquelas promessas de que o serviço seria melhorado futuramente. Mas a promotora de defesa do consumidor não quis conversa. Essa de 14 milhões é o maior avanço que nós temos até então? É, com certeza. Porque ela versa sobre a exigência de qualidade do serviço da Eletroacre. Cabe recurso? Não mais. Só embargos, né? Mas no processo de execução. Mas recursos, propriamente, eles já se extinguiram porque já transitam em julgado. A condenação da Eletrobras é uma prova de que a empresa não consegue cumprir as metas anunciadas ano após ano. As deficiências devem ser corrigidas até janeiro, quando, de acordo com o governo federal, os impostos que incidem sobre a conta de luz devem ser reduzidos. O tempo é curto e a companhia precisa provar que está preparada para renovar a concessão. Do contrário, o consumidor não terá o sonhado desconto na tarifa de energia. Enquanto aguarda soluções para o fim dos blackouts, juízes como este, que passa dias tentando conciliar a empresa com o consumidor, se depara com situações diversas. Segundo ele, é muito difícil o acordo com a empresa, que manda para as audiências advogados orientados a ganhar tempo. Mas existem também consumidores mal intencionados, que tentam enganar a justiça com argumentos inaceitáveis. Há consumidores que querem se valer do Poder Judiciário como um recurso, um instrumento de garantia da própria inadimplência, da própria má-fé. E nós aqui não permitimos isso. Infelizmente, gente ruim tem em todo lugar. Da maneira que a empresa lesa o consumidor, tem consumidor também usando de má fé. Só que é uma minoria. Na verdade, o grande prejudicado é a população. Esse fundo de defesa do consumidor que vai receber esse montante de 14 milhões, vai fazer o que com esse dinheiro, hein? A sociedade tem que ficar de olho também. Aliás, esse dinheiro devia ir para o bolso da população, que foi de onde ele saiu. O maior lesado, o maior prejudicado é a população, que paga energia cara, de péssima qualidade, e a multa foi leve. A multa foi leve, porque essas grandes empresas, essas corporações que faturam milhões explorando trabalhadores, consumidores pobres principalmente, elas só entendem uma linguagem, a linguagem da multa, né? Do cofre que tem que ser atingido, porque senão nada acontece. Só entendem essa linguagem. Multa pesada, medidas severas para essas empresas que lesam os consumidores e nada acontece. Quer dizer, 10 anos depois,
uma ação finalmente chega ao seu fim com resultado favorável à população. Então, minha gente, você que tem algum problema com a Eletrobras, comece o mais antes possível. Junte um grupo, entre com uma ação coletiva, porque é só daqui a 10 anos que vocês vão ver a cor desse dinheiro, se tiverem uma decisão favorável. Então, quanto mais antes a população começar a se mobilizar, tá aí o exemplo, essa ação deu entrada em 2003, nós estamos prestes a chegar em 2013, quase 10 anos depois é que o resultado finalmente acontece favorável a quem tomou prejuízo. A luta continua.